Fala, apostadores e apostadoras! Sejam bem-vindos ao canal Dia de Green. Se vocês estão procurando por palpites de qualidade, vocês estão no lugar certo. Aqui vocês encontrarão dicas valiosas para fazerem as suas apostas e faturar uma boa grana. Mas para não perder nada, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like nos vídeos que mais gostar, compartilhar com os amigos e ativar o sininho de notificação para ser avisado sempre que um novo vídeo for publicado. Durante uma semana sem competições internacionais, a Premier League decidiu marcar uma rodada completa de jogos. A jornada de número 33 começa nesta terça-feira, 25 de abril, e segue até quinta-feira, 27 de abril. O primeiro jogo é entre Wolverhampton e Crystal Palace, que será realizado no estádio Molineux, em Wolverhampton, com início previsto para 15h30, horário de Brasília. O Wolverhampton, que está tendo sua pior temporada desde o seu acesso mais recente para a Premier League, vinha de uma sequência de 3 rodadas pontuando, com 2 vitórias e um empate. No entanto, no último sábado, 22 de abril, perdeu fora de casa para o Leicester por 2-1, encerrando a sua sequência. O Wolverhampton dominou o jogo com 58% de posse de bola e mais oportunidades de arremate, 16-15, mas mostrou problemas na qualidade dos seus disparos, sendo inferior no índice de tiros no alvo, 3-7. Com a derrota, o Wolverhampton permaneceu com 34 pontos, caindo para a 14ª posição na tabela de classificação. O Crystal Palace, por sua vez, voltou a ter tranquilidade após a chegada do técnico Roy Hodgson, com 3 vitórias seguidas sob o seu comando. No último sábado, empatou sem gols com o Everton, mantendo-se na 12ª posição na tabela de classificação, com 37 pontos. Como visitante, o Crystal Palace tem um desempenho ainda melhor, ocupando o 9º lugar no ranking da Premier League, com 16 pontos conquistados fora de casa. O Wolverhampton é o 12º no ranking dos donos da casa, tendo ganhado 23 pontos dos 48 disputados no Molineux Stadium. Palpite para este jogo é que ambas as equipes marcam. O Aston Villa está invicto a 9 jogos e ainda sonha com uma vaga em uma competição internacional via Premier League. Eles enfrentarão o Fulham no estádio Villa Park, em Birmingham, pela 33ª rodada do campeonato inglês. O Aston Villa teve que se contentar com um empate por 1-1 frente ao Brentford, em Londres, no sábado, 22 de abril. Eles têm 7 vitórias e 2 igualdades em sua sequência invicta, que começou em 25 de fevereiro. Com 51 pontos, ocupam a 6ª posição na tabela de classificação e estão 2 pontos abaixo do Tottenham, que está em 5º lugar. É provável que o bloco de classificação para competições internacionais seja ampliado até o 6º colocado, aumentando as chances do Aston Villa. Eles têm a 7ª melhor campanha da Premier League como mandante, tendo ganho 9 vitórias, 2 empates e 5 derrotas dos 48 pontos disputados no Villa Park. O Fulham, por sua vez, já pode ser considerado um candidato a uma vaga em competição internacional, mas precisam de uma sequência de vitórias após passar por um período de vacas magras, com 5 derrotas consecutivas. O Aston Villa é o favorito para vencer o confronto contra o Fulham, que tem oscilado bastante, na 33ª rodada do campeonato inglês em sua temporada 2022-2023. O Leeds enfrentará o Leicester em uma partida crucial pela 33ª rodada do campeonato inglês 2022-2023 no estádio Elland Road. O Leeds tem tido dificuldades defensivas, sofrendo gols em todas as últimas 9 partidas e perdendo 4 dos últimos 5 jogos. A partida contra o Leicester, um dos times lutando contra o rebaixamento, é considerada um jogo de 6 pontos. O Leeds não vence sem sofrer gol desde 25 de fevereiro, quando derrotou o Southampton por 1-0. Nas últimas 9 partidas, eles conseguiram apenas 2 triunfos e um empate, perdendo em 6 ocasiões, incluindo a eliminação da Copa da Inglaterra pelo Fulham. No último sábado,
o Leeds perdeu por 2-1 para o Fulham na jornada 32 da Premier League. O Fulham teve um melhor controle de bola e mais chances de gol, resultando em uma vitória justa em casa. O Leeds está atualmente em 16º lugar na tabela, com 29 pontos, apenas um ponto à frente do Everton, que está na 18ª posição e na zona de rebaixamento. Em casa, o Leeds tem desempenho médio, conquistando 20 dos 48 pontos disputados em Elland Road. Enquanto isso, o Leicester venceu sua primeira partida em 10 jogos sob o comando do novo técnico Dean Smith no último fim de semana. Eles venceram o Wolverhampton por 2-1 de virada, após ter sofrido um gol cedo no primeiro tempo. O Leicester está em 17º lugar na tabela, com 28 pontos, apenas um ponto à frente do Everton, mas com uma vantagem no critério de desempate. Como visitante, o Leicester tem um desempenho um pouco melhor do que em casa, conquistando 13 dos 48 pontos disputados fora de casa. O meu palpite para este jogo é ambas as equipes marcam. Nesta terça-feira, 25 de abril, começa a temporada intensa de duelos pelo Campeonato Espanhol, e serão 3 rodadas distribuídas em 10 datas, com jogos totalizando 30 todos os dias até 4 de maio. O primeiro jogo será entre Cádiz e Osasuna, pela jornada 31, no Estádio Nuevo Mirandilla em Cádiz, às 14h30, horário de Brasília. O Cádiz ainda enfrenta a ameaça de ser rebaixado para a segunda divisão, mas já passou por situação pior nesta temporada. Na sexta-feira, 21 de abril, em confronto contra o Espanhol, conquistou um ponto no empate sem gols, em solo adversário, na abertura da 30ª rodada da La Liga. O resultado foi considerado bom, não apenas por jogar fora de casa, mas também pelas circunstâncias da partida. O Espanhol esteve mais próximo da vitória, controlando a bola por 56% do tempo, criando mais oportunidades de arremate, 14-11, se liderando o índice de tiros no alvo, 5-2. O Cádiz ocupa a 15ª posição na tabela de classificação, com 32 pontos, 7 vitórias, 11 empates e 12 derrotas, 2 pontos a mais que o Valência, 18º e primeiro clube na zona de rebaixamento. Como mandante, o desempenho é inferior, aparecendo na antepenúltima posição do ranking dos donos da Casa de La Liga. Por sua vez, o Osasuna está se preparando para a final da Copa do Rei da Espanha contra o Real Madrid, que acontecerá em 6 de maio em Sevilha, sendo um dos jogos mais importantes da equipe nesta temporada. No entanto, o clube não deve deixar o campeonato espanhol em segundo plano, já que tem a chance de alcançar a classificação para uma competição internacional através do torneio. No domingo, 22 de abril, o Osasuna venceu o Betis em casa por 3-2, com 2 gols de Budimir e 1 de Moncaila. Com a vitória, o Osasuna avançou para a 8ª posição na tabela de classificação de La Liga, com 41 pontos, 11 vitórias, 8 empates e 11 derrotas, 6 pontos abaixo do 6º colocado, Vila Real, o último clube na região que distribui vagas em competições internacionais. Se não vencer a Copa do Rei, a briga passará a ser com o Athletic Bilbao, que tem 5 pontos a mais. Como mandante, o desempenho do Osasuna é inferior, aparecendo na 10ª posição do ranking dos donos da casa do Campeonato Espanhol. O Cádiz não tem uma postura ousada, então mesmo jogando em casa e sabendo que está próximo da zona de rebaixamento, não deve mudar sua postura defensiva. O prognóstico indicado para o encontro pela 31ª rodada da versão 2022-2023 do Campeonato Espanhol é a vitória do Osasuna. Nesta terça-feira, 25 de abril, o Real Madrid entra em campo para cumprir a tabela da 31ª rodada da La Liga, enfrentando o Girona no Estádio Municipal de Montilivi, em Girona. Utilizando o Campeonato Espanhol como plataforma de treinamento, o time merengue está em boa forma, tendo vencido 4 jogos consecutivos, incluindo jogos da Champions League e do Campeonato Espanhol. O Girona, por sua vez, chegou a pontuar por 4 rodadas consecutivas do Campeonato Espanhol, mas sua sequência invicta chegou ao fim no sábado, 22 de abril, quando foi superado pelo Real Valladolid por 1-0 na condição de visitante.
Na partida, o Girona teve mais tempo com a posse de bola, 62%, mas mostrou menor objetividade na construção de oportunidades para finalização em comparação ao Real Madrid, 12-15. Ambas as equipes tiveram 6 tiros certos na direção da meta adversária, mas o gol de Monchu aos 24 minutos do primeiro tempo, com assistência de Gonçalo Plata, definiu o resultado. Com essa derrota, o Girona permaneceu com 38 pontos, ocupando a 11ª posição na tabela de classificação do Campeonato Espanhol. O time tem desempenho superior como mandante, sendo o 5º colocado no ranking dos donos da Casa de La Liga. Já o Real Madrid confirmou seu favoritismo ao vencer o Celta de Vigo por 2-0 no sábado, 22 de abril, no estádio Santiago Bernabéu. Com a vitória, o Real Madrid alcançou 65 pontos e manteve a 2ª posição na tabela de classificação do Campeonato Espanhol, ainda com uma desvantagem de 11 pontos em relação ao Barcelona. Apesar disso, o Real Madrid já está classificado para as semifinais da Champions League, onde enfrentará o Manchester City em 9 de maio, após vencer 4 jogos consecutivos na competição. O time merengue também está na final da Copa do Rei da Espanha, que será disputada contra o Osasuna em 6 de maio. O Campeonato Espanhol, por sua vez, servirá como plataforma de treinamento para o Real Madrid até o final da temporada. O meu palpite para o jogo é vitória do Real Madrid. Nesta terça-feira, 25 de abril, o Betis enfrentará o Real Sociedade em um confronto crucial para suas aspirações de se classificar para a próxima edição da Champions League através do Campeonato Espanhol. O jogo será realizado no estádio Benito Villamarín, em Sevilha, como parte da 31ª rodada da La Liga 2022-2023, com início às 17 horas, horário de Brasília. O Betis perdeu 3 de suas últimas 4 partidas da La Liga, o que tem tornado seu sonho de chegar à Champions League cada vez mais distante. No último sábado, 22 de abril, jogando fora de casa contra o Osasuna, o Betis começou de forma sonolenta e sofreu 2 gols de Budimir nos primeiros 11 minutos. O time reagiu e marcou um gol com Júnior Miranda, assistido por Luiz Henrique, mas o Osasuna ampliou a vantagem com um gol de Mocaiola aos 41 minutos. Na segunda metade do jogo, o Betis dominou a partida e marcou um gol com Rodrigues, assistido por Rodri, aos 25 minutos, mas não conseguiu empatar e perdeu por 3-2. Com essa derrota, o Betis permanece na 5ª posição na tabela de classificação do Campeonato Espanhol, o que é o primeiro lugar fora da região que oferece vagas para a Champions League. O Real Sociedade ocupa a 4ª posição, com 6 pontos a mais do que o Betis, e é o último time da região que oferece vaga para a competição. O Betis precisa vencer o jogo desta terça-feira para manter viva sua esperança de se classificar. O desempenho do Betis como mandante não é tão bom quanto o desempenho como visitante. O time ocupa a 6ª posição na classificação dos donos da Casa da La Liga, tendo conquistado 27 dos 45 pontos disputados em casa, com 8 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. O Real Sociedade tem desempenho semelhante como visitante, ocupando a 4ª posição na classificação dos times que jogam fora de casa, tendo conquistado 26 dos 45 pontos disputados fora de seus domínios, com 8 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Ambos os times têm mostrado condições de jogar em um nível mais elevado, mas nas partidas mais recentes têm ficado abaixo do esperado. Palpite: ambas as equipes marcam. Na temporada passada, a equipe do Shandong Taishan terminou na 10ª colocação com 47 pontos, tendo um desempenho de 14 vitórias, 11 empates e 9 derrotas, marcando 42 gols e sofrendo 34. O grande nome da equipe é o camaronês Christian Bassogog, que marcou 5 gols na Superliga de 2022. Para essa temporada, a grande contratação é o meio-campista português João Carlos Teixeira, de 30 anos. Na estreia da competição, o time perdeu para o Xangai Xinhua por 1-0 e empatou contra o Nanton Xi'an por 1-1. Já a equipe do Zhejiang na temporada passada, a equipe ficou em terceiro lugar, garantindo uma vaga para a Champions Asiática,
com um desempenho de 18 vitórias, 11 empates e 5 derrotas, marcando 64 gols e sofrendo 28. A equipe conta com o zagueiro brasileiro Lucas Posignoloo e os destaques são o atacante camaronês Donovan Evolo, o meia croata Franco Andrijašević e o zagueiro Leon Gokheng. Na estreia, o time perdeu por 2-0 para o Changchun Yatai e, no segundo jogo, foi derrotado por 2-1 pelo Tianjin Jimen. O Shandong Taishan chega com alguma expectativa para essa temporada, mas os primeiros jogos mostraram que a equipe ainda está abaixo de alguns concorrentes no campeonato. Por outro lado, o Zhejiang fez um excelente campeonato na temporada passada, mas também teve um começo difícil este ano. Pelas primeiras impressões, é improvável que o Zhejiang crie muitos problemas para o time da casa. O palpite é que o Shandong Taishan vença a partida com um resultado acima da média de gols ou over. Palpite Shandong acima de 1,5 gols.